Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, terça-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Mateus 14, de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto eles despediriam as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra da sua veste, e todos que tocavam ficavam curados. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho deste dia nos apresenta esse Jesus que sacia o povo, mas que também ora, que se entrega nos braços do Pai. E Ele nos convida para isso também. Não somente para trabalharmos, mas para descansarmos também no braço do Pai, para estarmos a sós com Ele. Isso é necessário, isso é fundamental. Mais do que batalharmos todos os dias, termos esse momento de estarmos a sós com Deus. E o Evangelho deste dia nos convida para isso, mas nos fala também que a falta de fé nos impede de reconhecermos Jesus. A falta de fé nos impede de reconhecermos Jesus. Mais ainda, a falta de fé nos faz deixar de ter coragem. Então que possamos pedir isso nesse dia, para não sermos levados, tragados pelas dificuldades que enfrentamos no dia a dia, a tal ponto de não reconhecermos Jesus ou de nos deixarmos afundar nas ondas das dificuldades. Tenhamos a coragem de gritar por socorro, assim como Pedro fez, quando ele disse: "És tu, deixa que eu vá até tu sobre as águas." E Jesus diz a ele: "Vem." E ele caminha, mas quando ele olha para o mar, ele fica apavorado. Então Jesus lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então que possamos pedir isso ao Senhor neste dia, nesta terça-feira. Venha, ó Espírito Santo, dai-me essa coragem. Tira de mim todo o medo, para que eu não afunde.
Dai-me ao Espírito Santo a graça de gritar: Senhor, salva-me. E como o Evangelho nos diz, Jesus logo vem em nosso socorro. E Ele vem dizendo: homem fraco na fé, por que duvidaste? Que o Espírito Santo tire de nós nesse dia toda dúvida, tudo que nos impede de confiar em Jesus, de termos essa coragem. Possamos pedir isso nesse dia, essa graça de termos a coragem de não duvidarmos de Jesus, essa fé, essa confiança, como esse povo que dizia: se eu tocar ao menos na sua barra da veste eu serei curado. E o Evangelho diz que todos que tocaram ficaram curados. Então possamos pedir isso nessa terça-feira. Venha, ó Espírito Santo, venha e socorra a minha falta de fé. Dai-me, ó Espírito Santo, uma fé, uma coragem determinada em Jesus. Mesmo que seja pequena, aumenta ao Espírito Santo essa fé. Dai-me a coragem de confiar em Jesus e de não duvidar. Que o Senhor nos abençoe nessa terça-feira e nos encha com essa fé firme, fundamentada nesse Jesus que deseja nos curar, que vem em nosso socorro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.